A paz do Senhor, meu querido e minha querida, tudo bem com você? Estou eu mais um dia, Pastor Herman Temel, para darmos continuidade ao nosso plano anual de leitura da Bíblia e continuamos aqui lendo os Evangelhos. Iremos ler um capítulo no livro do Evangelho de Lucas, no Evangelho de Lucas, e dois capítulos no Evangelho de João. Mas antes disso, se você ainda não se inscreveu aqui neste canal, inscreva-se. Isso me ajuda a crescer aqui na plataforma do YouTube e assim a levar a palavra de Deus a ainda mais pessoas. Me ajuda muito também se você compartilhar esse vídeo e já curti-lo, uma forma gratuita aí de você me ajudar. Assim, o canal terá mais engajamento, mais pessoas vão assistir os vídeos, o próprio YouTube acabará compartilhando, indicando esse conteúdo para outras pessoas e a palavra de Deus vai ainda mais longe. Então me ajude, compartilhe, curta este vídeo, por favor. Você que recebeu o link deste vídeo e ainda não assistiu os vídeos anteriores, é bem interessante, é bem importante que você assista a partir do vídeo de número 1. Afinal de contas, esse é um plano anual de leitura da Bíblia. E vendo conosco um vídeo por dia, você vai ler em um ano toda a palavra de Deus na possível ordem cronológica, também vai aprender outras coisas, pois sempre eu estou aqui acrescentando algo no que diz respeito a questões de costumes, questões históricas, teológicas e aí por diante. Para que você tenha acesso à playlist completa, na descrição deste vídeo tem um link. E aqui também, no card, você vai encontrar o link da playlist completa, amém? Então agora vamos orar e vamos para a nossa leitura de hoje. Feche os olhos, curve a sua cabeça, é momento de oração. Senhor meu Deus e Pai Todo-Poderoso, é no nome santo e bendito do teu amado Filho, Senhor Jesus, que mais um dia nos colocamos na tua presença e unidos iremos ler a tua palavra, para que possamos crescer no conhecimento de ti, para que possamos, ó Pai, a cada dia mais e mais conhecer a tua palavra, a tua vontade, e não só conhecê-la, mas praticá-la, como Jesus disse, que aquele que o ama guarda a sua palavra. Que assim possamos andar com prudência, nos conduzir em prudência, praticar aquilo que é bom e agradável diante de ti e ver assim prosperar os nossos dias, prosperar o nosso caminho. Abençoe, Deus, eu te peço também a vida de todos aqueles que estão fazendo esse plano de leitura, bem como o seu lar e a sua família. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos então para a nossa leitura. E aconteceu que num determinado dia, Jesus estava próximo ao lago de Genezaré e uma multidão o espremia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Ele observou, junto à margem do lago, dois barcos, deixados ali pelos pescadores, que, havendo desembarcado, cuidavam de lavar as suas redes. Só um detalhe, quando você lê aqui o lago de Genezaré, é o mesmo que o mar da Galileia. É, o lago ali, o mar da Galileia, que não é um mar, é um lago, é muito grande, é muito extenso e as suas margens existem cidades. Então, se você está em Genezaré, você vai dizer que é o lago de Genezaré. Se você está em Gadara, você vai dizer que é o lago de Gadara. Se está em Tiberíades, vai dizer que é o lago de Tiberíades. Por isso você vai ver esse lago ser chamado de formas diferentes, mas é o mesmo lago, tá? Também chamado de Mar da Galileia e chamado de mar por causa da sua extensão, por ser muito grande. Continue. Então entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e lhe solicitou que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se do barco ensinava o povo. Veja que enquanto nós lemos, por exemplo, no Evangelho de Mateus, o chamado, e no Evangelho de Marcos também o chamado de Pedro e seu irmão ali, André, de uma forma breve, aqui nós vamos ver o contexto desse chamado. Aqui Lucas vai trazer mais detalhes de como foi o dia do chamado de Pedro. Amém? Continue então.
Assim que acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão e aos demais e lhes pediu: Ide para onde as águas são mais profundas e lançai as vossas redes para a pesca. Veja, eles tinham passado a noite inteira ali tentando pescar, não haviam apanhado nada. Jesus então encontra-os pela manhã ali justamente lavando as suas redes, entra no barco de Pedro, usa o barco de Pedro de púlpito, digamos assim, porque ele estava sendo espremido ali com relação à água, então ele entrando no barco e se afastando um pouco, não teria como as multidões o espremerem, e ele poderia pregar, e tendo terminado então de pregar, tendo feito uso do instrumento de trabalho de Pedro, ele agora vai operar um milagre, de certa forma, até mesmo recompensando a Pedro por deixá-lo usar seu barco, porque Pedro, depois de uma noite inteira de trabalho, cansado lavando as redes, ainda sem ter dormido, ele poderia dizer: Jesus, ó, me desculpa, dá um tempo, estou cansado, vou para casa. Mas Pedro vai deixar Jesus usar o barco, vai ouvir inclusive ali a pregação da palavra. E depois de tudo isso, então Jesus vai falar aqui essas palavras, da esta ordem, digamos assim, que nós acabamos de ler. Continue. Ao que lhe replicou Simão. Simão vai responder: Mestre, tendo trabalhado durante a noite toda, não pegamos nada. Todavia, confiando em tua palavra, lançarei as redes. Assim, procederam e pegaram enorme quantidade de peixes, tanto que as redes começaram a se romper. Veja aqui o segredo do milagre: confiando em tua palavra. Ou seja, Pedro, que era um pescador exímio, sabia o lugar de pescar, a hora de pescar, e a hora não era aquela de pescar, com o sol a pino ali, não era o momento, porque quando o sol está ali muito forte, os peixes acabam indo para a região mais funda e pescando ali com redes, é mais fácil pegar o peixe na superfície, justamente por isso eles pescam à noite. Mas Pedro, ainda que era algo que parecia errado diante dos olhos das técnicas de pesca que Pedro conhecia, porque Jesus deu a direção, ele vai obedecer. E aqui está o segredo. Quer viver o milagre, quer viver a bênção? Obedeça, faça aquilo que Jesus mandar você fazer. Continue. Por esse motivo, acenaram aos seus amigos no outro barco, para que viessem ajudá-los. Eles chegaram e lotaram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. Diante de tamanho evento, Simão se prostrou aos pés de Jesus e declarou: Afasta-te de mim, Senhor, pois sou homem pecador. Porquanto ele e seus companheiros estavam maravilhados com a pesca que haviam realizado, assim como Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Todavia, Jesus revela a Simão: Não tenhas medo. A partir deste momento, tu serás um pescador de vidas humanas ou um pescador de homens. Veja então que assim é o detalhe do chamado ali de Pedro, Tiago, de João e André, que são todos pescadores e vão ser chamados no mesmo momento, mediante a esse milagre o qual Jesus vai fazer, que vai ser a primeira pesca maravilhosa. Continue comigo. Então, eles arrastaram seus barcos para a praia, renunciaram a todas as coisas e seguiram a Jesus. Estando Jesus em uma das cidades, eis que um homem coberto de lepra veio em sua direção. Assim que contemplou a Jesus, ajoelhou-se e, colocando o rosto rente ao chão, suplicou-lhe: Senhor, se for da tua vontade, sei que podes me purificar. Esta é uma das mostras da fé genuína. Não é orar como muitas vezes as pessoas oram, até por falta de entendimento ou por inocência ou coisa semelhante.
porque não pensam muitas vezes nas palavras que usam, da forma que usam. E oram assim: ah, Senhor, que o Senhor possa curar fulano, que o Senhor possa libertar ciclano. Opa! E o que é que Deus não pode fazer? E esse homem faz a oração certa: Senhor, eu sei que o Senhor pode. Então, se for da tua vontade, né? Então, essa é a oração: Senhor, cure, Senhor, liberte, Senhor, restaure. Se for da tua vontade, faça isso para a glória do teu nome. E não que o Senhor possa fazer isso, que o Senhor possa fazer aquilo outro. Porque Deus pode todas as coisas. Continue. Jesus estendeu a mão, tocou nele e proferiu: Quero ser purificado. E no mesmo instante a lepra se retirou daquele homem. Em seguida, Jesus lhe ordenou: Não fale sobre este acontecimento a ninguém. Porém, vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Eu até comentei já um pouco sobre esse milagre, né, quando lemos ele em outro evangelho. E outro detalhe aqui é que o único que podia justamente averiguar e testificar que um leproso estava curado era justamente o sacerdote. Por isso ele tinha que se mostrar ao sacerdote, para que assim pudesse voltar a ter uma vida normal, em comunhão com a família e com os demais. E diante de ser notado que ele estava realmente purificado, um sacrifício era feito, porque a purificação natural, digamos assim, da carne havia ocorrido e o sacrifício era para a purificação espiritual, para o perdão dos pecados. Continue. Contudo, as notícias a respeito de Jesus se espalhavam ainda mais, de maneira que multidões convergiam para ouvi-lo e para serem curadas de suas enfermidades. Todavia, Jesus procurava manter-se afastado, indo para lugares solitários onde ficava orando. Num outro dia, quando Jesus ministrava, estavam sentados ali fariseus e professores da lei, vindos de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E ele tinha o poder de Deus para realizar curas. Chegaram então uns homens, trazendo um paralítico numa cama, e tentaram fazê-lo entrar na casa, a fim de apresentá-lo perante Jesus. Não tendo sucesso nesta tentativa devido à grande multidão aglomerada, subiram ao terraço e o abaixaram em sua maca através de uma abertura no teto, até o meio da multidão, bem diante de Jesus. Talvez você já ouviu alguém pregar, e até eu já preguei assim também, que os homens destelharam a casa e tiraram ali o telhado para descer o homem. Não, não foi bem assim. Sim, eles subiram no telhado e existiam nas casas naquela época áreas que eram cobertas, praticamente como se fossem lajes de hoje em dia, né? Só que não com concreto, lógico. Porém, haviam áreas da casa que eram abertos, pois a quantidade de chuva que caía ali era mínima. Então, a maioria das casas tinham áreas do telhado, áreas da cobertura da casa que eram abertas. E foi justamente por uma destas aberturas que desceram a maca ali com o homem. E que todos nós possamos ter amigos assim. Porque diante da multidão que os impedia de levar o amigo doente até Jesus, eles poderiam ter desistido, voltado atrás. Mas não, insistiram, lutaram, deram um jeito para levar o seu amigo à presença de Jesus. E assim que você faça também, que eu faça, que façamos, que venhamos a nos esforçar e dar um jeito de, a qualquer custo, levar os nossos amigos à presença de Jesus. Amém? Continue. Observando a fé que aqueles homens demonstravam, Jesus declarou: Homem, os teus pecados estão perdoados. Diante disso, os escribas e os fariseus começaram a cogitar: quem é este que profere blasfêmias? Quem tem poder para perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, entretanto, tendo pleno discernimento do que estavam pensando, questionou-lhes:
que censurais em vossos corações? Que é mais fácil declarar: os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? E aí, o que é que você diz? O que é mais fácil? Você chegar para uma pessoa e dizer a ela: os teus pecados estão perdoados? Ou chegar para um paralítico e dizer: levanta e anda? Eu vou dizer que é muito mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados. E por quê? Porque quando eu digo os teus pecados estão perdoados, não há como provar se foram ou não perdoados. Não há uma prova visível. Mas se eu chego para alguém, levanta e anda, e digo isso, logo, se a pessoa não levantar e andar, é porque aquela palavra declarada não teve poder na sua ação. Então é muito mais fácil dizer: perdoados estão os teus pecados. Por isso, Jesus completa, veja comigo. Todavia, para que vos certifiqueis de que o Filho do Homem tem na terra a autoridade para perdoar pecados, dirigindo-se ao paralítico, declarou: eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para casa. Então, naquele mesmo instante, o homem se levantou diante de todos os presentes, pegou a maca em que estava prostrado e correu para casa, louvando e bendizendo a Deus. E todos ficaram estupefatos e glorificavam a Deus. E tomados de grande temor, exclamavam: hoje vimos grandes prodígios. Então Jesus mostrou aí de uma forma incontestável que não só ele tem poder para fazer milagres, mas ele tem sim poder para perdoar pecados. Continue. Passados estes eventos, saindo Jesus, encontrou-se com um publicano chamado Levi, sentado à mesa da coletoria, e convocou: segue-me. Levi levantou-se, abandonou tudo e seguiu a Jesus. Este Levi, se você não sabe, é justamente Mateus. Continue. Então Levi ofereceu a Jesus uma grande festa em sua casa, e uma multidão de publicanos e de outras pessoas estavam à mesa comendo com eles. Os fariseus e seus escribas reclamaram dos discípulos de Jesus: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Ao que Jesus lhes respondeu: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os enfermos. Eu não vim para convocar os justos, mas sim para chamar os pecadores ao arrependimento. Em seguida, eles lhe observaram: os discípulos de João jejuam e oram com grande frequência, assim como os discípulos dos fariseus. No entanto, os teus vivem comendo e bebendo. Jesus então lhes propôs: podeis fazer jejuar os convidados para o casamento enquanto está com eles o próprio noivo? Contudo, dias virão em que lhes será tirado o noivo. Naqueles dias, verdadeiramente, jejuarão. Primeiro, nós podemos dizer que, segundo os fariseus, os discípulos de Jesus eram um retrato dos crentes de hoje. É ou não é? Porque fumar, beber, se prostituir, essas coisas a gente não faz. Mas comer que é bom, hein? Come que é um monte. A crentaiada. É ou não é? Pensa um povo que gosta de um almoço, de um jantar, que gosta de comer, que somos nós, os crentes, né? Mas Jesus diz ali: o noivo está com eles. Jesus é o noivo. Como que se vai jejuar o noivo estando ali no meio da festa? Mas um dia o noivo será tirado, e aí jejuarão. Estamos vivendo esse tempo em que o noivo foi tirado. Ainda que temos o Espírito Santo conosco, ainda que quando nos reunimos em nome de Jesus ele se faz presente, é tempo sim de jejuarmos e de orarmos, porque os dias são maus. Continue. E lhes acrescentou esta parábola para pensar: ninguém tira um remendo de roupa nova e costura sobre roupa velha. Se o fizer, certamente estragará a roupa nova. E além disso, o remendo novo jamais se ajustará à roupa velha. Da mesma maneira, não há alguém que coloque vinho novo em recipiente de couro velho. Ora, se o fizer, o vinho novo, ao fermentar,
arrebentará o recipiente, se derramará e danificará o recipiente onde fora colocado. Ao contrário, o vinho novo deve ser posto em um recipiente de couro novo, pois pessoa alguma, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, porquanto se diz o vinho velho é bom o suficiente. Amém, amados? Esse exemplo aqui do odre novo e do odre velho, né? Do roupa velha e a roupa nova, o remendo novo, fala justamente dos antigos costumes e os novos costumes. E os novos costumes. E muitas vezes, quando se tenta costurar um no outro, acaba dando problema. Então, se tem que ter muito cuidado, inclusive quando misturamos a tradição, o Antigo Testamento com o Novo Testamento. Um é complemento do outro, porém, a nova aliança, a graça, ela é superior à antiga aliança. E nós iremos ver isso na carta aos Hebreus. Por que que a nova aliança é superior à antiga aliança? De uma forma simples, vou dar um motivo. A antiga aliança era através do sangue de bodes, de cordeiros, de bezerros, de animais. A nova aliança é através do sangue do Filho de Deus, através do sangue do Messias, do Salvador. Amém? Vamos agora para João, capítulo de número 2, e aqui tem um detalhe interessante que eu quero parar para refletir com você. Vá comigo. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também foram convidados. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus lhe disse: mulher, em que essa tua preocupação tem a ver comigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serviçais: seja o que for que ele vos pedir, fazei. Estavam ali 6 jarros de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada um levava 2 ou 3 metretas. Jesus disse aos seus serviçais: enchei os jarros com água, e os encheram até a boca. Então lhes disse: tirai agora um pouco e levai ao mestre-sala. Eles assim o fizeram. Quando o mestre-sala provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, embora o soubessem os serviçais que tiraram a água, chamou o noivo e disse-lhe: todo homem serve primeiro o bom vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Tu, entretanto, guardaste o bom vinho até agora. Fora o milagre, né, que Jesus operou aqui, que é maravilhoso, alguém pode dizer: Jesus só fez transformar água em vinho. Ele, na verdade, ele impediu uma grande catástrofe em um casamento. Porque no meio da festa, acabar o vinho para um noivo que provia a festa seria muito humilhante e vergonhoso e poderia fazer com que aquele casamento começasse sendo marcado por uma grande vergonha, tanto para a família do noivo como para a família da noiva. Também continue. E lhe disse: todo homem serve primeiro o bom vinho e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Tu, entretanto, guardaste o bom vinho até agora. Com esse, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Então veja, muitas vezes por causa desse versículo, que diz que com esse sinal, com esse milagre, né, ele deu origem, vamos ler aqui de novo, ó. Com esse, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Então veja que diz que com esse ele deu princípio aos sinais em Caná da Galileia. E não que esse foi o primeiro milagre que ele realizou, tá? Mas fica aí, vamos pensar. Na verdade, não importa o primeiro milagre que ele fez, nem o último que ele fez, até porque o último não existiu ainda. Ainda acontecerá,
porque muitos milagres Jesus ainda tem para fazer. O que importa são os milagres que ele já fez e os que ele ainda fará na sua vida. Amém? Continue a leitura. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. A Páscoa dos judeus estava se aproximando e Jesus subiu para Jerusalém. Encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e cambistas assentados negociando. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, espalhou pelo chão o dinheiro dos cambistas e virou as mesas. Pastor, por que Jesus fez isso? Eu vou fazer o seguinte, se eu for explicar aqui, eu vou demorar muito e esse vídeo vai ficar muito longo. No final deste vídeo, eu vou deixar aí um card, tá? Card não, vou deixar fixado aquele videozinho que eu deixo sempre afixado, no finalzinho, no cantinho da tela, eu vou deixar afixado um vídeo onde eu falo justamente sobre isso aí, onde eu explico isso, porque infelizmente continua acontecendo nos dias de hoje, algo que continua provocando uma reação ruim, ruim aspas, né? Porque é uma reação de zelo, mas que continua provocando a ira em Jesus, é o que Jesus não gosta de ver na sua casa, que Jesus não gosta de ver na casa de oração e que infelizmente continua sendo feito. Então, no final, eu deixo afixado, tá? Uma mensagem, uma pregação, onde eu falo sobre isso. Mas volte comigo. E disse aos que vendiam as pombas: tirai estas coisas daqui, não façais da casa de meu pai casa de comércio. Por aí você já tira mais ou menos uma ideia. Então seus discípulos lembraram-se do que foi escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Os judeus o contestaram, dizendo: que sinal de autoridade nos mostras para agires desta maneira? Jesus lhes respondeu: destruí este templo, e em 3 dias eu o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi construído este templo, e tu afirmas que em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao templo do seu corpo. Por essa razão, quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, recordaram-se os seus discípulos de que ele dissera isso e creram na Escritura e na palavra pregada por Jesus. Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos e não necessitava que alguém lhe desse testemunho acerca do homem, pois ele bem conhecia o que havia na natureza humana. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, membro do Supremo Tribunal dos Judeus. Ele, de noite, procurou a Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que estás a realizar se Deus não estiver com ele. Por que esse homem foi à noite? Porque ele, como um mestre ali da sinagoga, como um principal dos judeus, ele não queria ser visto com Jesus. Então, ali, para não ser visto com Jesus, ele foi à noite, como ainda hoje tem cristão que tem vergonha de sair com a Bíblia, que não quer que ninguém saiba que a pessoa é crente, né? Ô vergonha. Continue. Jesus respondeu-lhe, declarando: em verdade, te asseguro que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Que novo nascimento é esse? Seria a reencarnação? Veja comigo. Nicodemos questionou: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, todavia, entrar segunda vez no ventre de sua mãe e nascer novamente? Arrazoou Jesus: em verdade te asseguro que nem quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus.
que nós entendemos é que esse novo nascimento é justamente através do batismo nas águas e do preenchimento com o Espírito Santo. A pessoa recebe a Cristo, desce as águas do batismo, ela vai ser cheia do Espírito Santo. E ali ela é uma nova criatura, uma nova pessoa. Continue. O que é nascido da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é espírito. Não te surpreendas pelo fato de eu te haver dito, deveis nascer de novo. O vento sopra onde quer, você escuta o seu som, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim ocorre com todos os nascidos do Espírito. Replicou-lhe Nicodemos: como pode acontecer isso? Explicou-lhe Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas verdades? Em verdade te asseguro que nós dizemos do que conhecemos e testemunhamos do que temos visto. Contudo, não acolheis o nosso testemunho. Se falando de assunto da terra não me credes, como crereis se vos falar dos celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem que está no céu. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, desse mesmo modo é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Se deve lembrar, quando lemos ali na trajetória do povo pelo deserto, quando as serpentes vinham para picá-los, mordê-los, e Deus deu a ordem da serpente de bronze levantada no madeiro, e as pessoas olhavam para ela e eram salvos. Jesus está dando esse exemplo, que assim também ele seria pendurado no madeiro, e é olhando para ele, é nele que encontraremos a salvação. Continue. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja, Jesus foi dado em favor do mundo inteiro, mas só aquele que nele crê não vai perecer. Continue. Portanto, Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz, e não se aproxima da luz, temendo que suas obras sejam expostas. Por que que a maioria das pessoas, quando estão no mundo, não gostam de ouvir o Evangelho? Porque o Evangelho traz luz sobre os pecados. O Evangelho é arrependa-se, produza frutos dignos de arrependimento. Então, quando o evangelho é pregado, ou pelo menos quando o evangelho genuíno é pregado, o pecador é confrontado, ele está em trevas e precisa sair das trevas. Por isso que muitos não gostam e não querem ouvir, então, a pregação do evangelho. Continue. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas em Deus. Depois disso, Jesus e seus discípulos foram para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. E João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas e o povo vinha para ser batizado, porquanto João ainda não tinha sido aprisionado. Então surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e os judeus sobre a purificação. E se dirigiram a João e lhe disseram: Rabi, aquele que estava contigo do outro lado do Jordão, de quem tens dado testemunho, está batizando, e todos estão indo ao encontro dele. Veja, estão meio que querendo gerar em João ciúme, né?
Olha, as pessoas vinham se batizar contigo, agora estão indo se batizar com Jesus. Ao que João esclareceu, um homem não pode receber coisa alguma, a não ser que lhe tenha sido dada do céu. Vós mesmos sois testemunhas do que vos disse. Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que lhe serve e o ouve alegra-se grandemente por causa da voz do noivo. Portanto, essa satisfação já se cumpriu em mim. Ou seja, João Batista vai se colocar em segundo plano. Eu não sou o Cristo, ele é o Cristo. Eu não sou o noivo, eu sou o amigo do noivo. E o amigo do noivo, quando vê o noivo casar com a noiva, se alegra. E eu estou aqui, satisfeito, eu fiz a minha parte, eu preparei o caminho para ele. E aí está, ele está agindo e cumprindo o seu ministério. Continue. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Quem vem das alturas está acima de todos. Aquele que vem da terra é terrestre e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. Ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. João dá logo uma lapada aqui, né? Pois é, ele está aí testificando, falou do que viu, falou das coisas do céu, mas ninguém quer dar ouvidos ao seu testemunho. Aquele que aceita o seu testemunho certifica que Deus é verdadeiro, pois o enviado de Deus fala as palavras de Deus, porque Deus não dá o Espírito com limitações. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Que dureza, hein? Para aqueles que dizem todos são filhos de Deus, o amor de Deus no final estará sobre todos. Não é desta forma. Olha o que o Novo Testamento diz. Olha só. Olha a palavra. Tem que crer no Filho. Se eu não creio no Filho, se eu não recebo o Filho, se eu não dou ouvidos à sua palavra, o que acabará permanecendo sobre mim é a ira de Deus e não o amor do Senhor. Então, aceite a Cristo se você ainda não aceitou, ou melhor, receba a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, entregue a sua vida a Ele, o busque, permaneça nele, e aí pode ter certeza que a cada dia o amor de Deus será derramado sobre a sua vida. Amém? Ficamos por aqui com o nosso vídeo hoje. Não esqueça de compartilhar e de curtir. Me ajude a alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Amanhã voltamos lendo mais os evangelhos. Um forte abraço, a paz do Senhor. Até amanhã e viva Ele, viva Jesus.